Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Mais um capítulo maravilhoso hoje nós vamos estar estudando e eu quero ser muito breve. Embora esse capítulo seja longo e tenha muitas coisas lindas para nós vermos, eu espero poder resumir para vocês rapidinho. Amém? Um abraço, então. Não esquece de comentar, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, já senta o dedinho aí no like, porque essa história você vai gostar. Amém? Então, diz assim o capítulo 27, que o Isaac estava já perto da sua morte. E ele decide fazer o que ele tinha que fazer. Abençoar o seu primogênito Esaú com a bênção que o Senhor tinha dado a ele para que ele passasse para suas próximas gerações. Ele então pede ao Esaú que vá ao campo e lá vista-se, das suas roupas de guerreiro, pegue sua lança, pegue seu arco, pegue o seu alforje e vá lá até o campo e apanhe um animal, preparando para ele um guisado, porque ele gostava muito desse guisado que o Esaú fazia para ele. Mas, isso está no versículo de 1 até 5. Mas a Rebeca conta para o Jacó, porque de quem que ela gostava? Gostava do Jacó. O Esaú gostava. O pai gostava do Esaú, mas a Rebeca gostava mesmo, era do Jacó. A Rebeca então conta para o Jacó e os dois fazem um plano para que ele fosse abençoado no lugar do seu irmão Esaú. Assim, o que ela faz? Ela mesma prepara um guisado do jeito que o pai gostava e tomando as roupas de gala, as roupas que o Esaú vestia, ela veste em Jacó e pede para ele ir levar o guisado para o pai. Mas o Jacó fica meio em dúvida, porque ele pensa, meu pai vai desconfiar, porque o Esaú era peludo, eu não sou. Mas a Rebeca acha uma solução para isso também. Ela cobre as mãos e o pescoço do Jacó com as peles de cabrito. E ele vai até o pai dizendo que ele era Esaú. O pai acha meio estranho, porque ele fala, mas a voz parece do Jacó. Mas ele apalpa as mãos e o pescoço e vê que era peludo. Ele fala, E o cheiro também era do Esaú, porque o Jacó estava vestindo as roupas do Esaú, E aí ele vai, ele se serve o guisado para o pai, e o pai, tendo comido, o abençoou. No versículo 28 e 29, nós vamos ler aqui, assim, pois, lhe dê Deus do orvalho dos céus, da gordura da terra, a abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, encurvem a ti, sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Lembra que o Senhor havia abençoado Abraão com todas essas bênçãos, pois ela estava sendo agora passada para Jacó, que deveria estar sendo passada para Esaú, mas o Jacó, espertinho, foi lá e desejou demais aquela bênção. Tomou aquela bênção mesmo com todo o risco que ele corria, do pai ter percebido, e agora vai correr risco com o irmão, chegando e descobrindo que havia sido enganado de novo por Jacó. Então, quando Esaú traz o guisado para o pai, ele descobre, que havia sido enganado, havia roubado sua bênção, muito bravo, ele pede para o pai, pelo amor de Deus, me dá uma bênção também. Eu também preciso de uma bênção. E o Isaac não sabe mais o que dizer. Ele falou, já passei toda a bênção para o seu irmão, não tenho mais bênção para te dar. É como se você tivesse dado tudo que você tem, colocado na mão de outra pessoa, e não sobra muito para você abençoar. Mas ainda no versículo 39, ele vai achar uma bênção ainda para o Esaú. Ele diz assim, eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, todos os seus irmãos eu lhe tenho dado por servos, de trigo e de mosto eu já o fortaleci. O que eu vou fazer com você então? Esaú fala, me dá pelo menos uma bênção, abençoa também meu pai. E aí Esaú levantou a voz e disse, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém,
que quando te libertares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Até hoje aquele povo que recebeu essa bênção e não a bênção do Deus de Israel, vive nessa posição, dependendo ainda de ajuda para sobreviver. Para eles tudo é mais difícil, eles têm que viver debaixo de guerra, debaixo de espada, lutando contra Israel, que se tornou uma nação poderosíssima. Israel, embora represente 0,01% da população mundial e também pelas terras que possui, não representa quase nada em termos de mundo, mas é uma nação poderosíssima, respeitada. Todo mundo, todos os olhos do mundo todo estão voltados para Israel. Por causa do quê? Por causa dessa bênção. Porque a bênção do Senhor, ela não falha. Ela não falha. E os irmãos ali de frente, lutando e até hoje odiando, brigando por aquelas terras, por aquela bênção que foi tirada deles, né? Eu penso que todos nós nascemos assim. E quando nascemos como Jacó, né? Mentirosos, tendo que roubar a bênção das pessoas, não é verdade. Não é não. Eu vou explicar para vocês por que o Esaú perdeu a bênção. E você já deve imaginar por quê. No final aqui diz que o Esaú pensou no seu coração: assim que meu pai morrer, eu vou matar o Jacó. Vou matar ele. E a mãe, já pressentindo o que ia acontecer, porque mãe sente essas coisas, ela fala para o Jacó, parte para Harã, lá para a terra do meu irmão Labão, e você mora lá por algum tempo, até que passe essa ira do seu irmão contra você. E confessa a Jacó que ela já estava enfadada da vida, que ela já estava muito entristecida. Por quê? Porque o Esaú tinha se casado com as filhas de Et, com os heteus, dessa genealogia dos heteus. E as noras, ela não se dava bem com elas, então elas tinham sérios problemas. E ela falou: agora só me falta você também pegar uma dessas mulheres dos heteus. Aí acabou para mim. Então foge lá para minha terra, procura uma mulher lá da minha raiz, da minha geração, e foge do seu irmão Esaú. Você pode pensar: nossa, mas o Jacó fez isso e roubou a bênção do irmão, né? Que maldade, que coisa errada que ele fez. Você esqueceu do capítulo passado que o próprio Esaú trocou a sua primogenitura, ele desprezou a primogenitura dele. Até nós falamos sobre isso. Não despreze a sua primogenitura, porque se você desprezar, outro vai tomar a sua primogenitura no seu lugar. Ele desprezou, e a única maneira de Deus passar para Jacó as bênçãos que ele havia conquistado, porque o irmão desprezou a primogenitura, era pela boca do Isaac, porque só tinha um jeito de abençoar. A bênção só vem de um jeito, é pela palavra, é pela boca. Alguém tem que abençoar. E ele precisava que o Isaac abençoasse o Jacó, porque o Jacó já tinha tomado a bênção do irmão. Então, o que o Jacó fez? Ele enganou, mas por uma boa razão. Ele tomou aquilo que já era dele. Ele já tinha tirado do irmão a primogenitura. E ele sabia que só tinha um jeito dele receber isso, através da palavra de bênção que viria do pai dele. Eu penso que todos nós nascemos Jacó, né? Todos nós nascemos enganadores, mentirosos, trapaceiros. Mas hoje a boca do Senhor te traz as bênçãos e você pode trocar suas vestes velhas por novas vestes. Como Jacó vai fazer? Vai trocar, vai ter o seu nome trocado por Israel, né? Por aqueles, né, que você vai ter o direito. Por meio de Jesus, nós podemos nos tirar essas vestes velhas de nós e trocar, porque Jesus nos revestiu com vestes novas. E você pode receber essa bênção por meio dessa palavra. Jesus é essa palavra. Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é essa palavra abençoadora.
de Deus e pode transformar a sua natureza, como transformou a de Jacó. Amém? Mas, diferente de Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, Jesus nos oferece a primogenitura por meio do seu próprio sangue, por meio do seu sacrifício. Ele é o Cordeiro perfeito. Aleluia! E o Senhor fale ao seu coração nessa passagem, parece um pouco estranha, de Jacó roubando a primogenitura de Esaú, mas na verdade Esaú abandonou a primogenitura e Isaac só confirmou aquilo que Deus já tinha para Jacó e vai transformar e vai continuar transformando Jacó mais e mais, como você vai notar nos próximos capítulos. Como ele vai fazer com a sua vida? Ele vai transformar você a cada dia numa nova criatura com vestes novas. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta então com o versículo 28, o Jacó indo lá para a terra do Labão.